2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, diz assim: Mas ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Amém? Senhor, nós pedimos agora em nome de Jesus, que a Tua palavra venha sobre nós, e que ela nos ensine nessa manhã. Fala ao nosso coração, Senhor. Fala. Nós pedimos isso para o Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu quero falar hoje sobre um tema: as rachaduras também contam história. Você grava isso, depois você pode ouvir novamente lá na internet, nós vamos pôr lá. Toda casa tem marcas, não tem? Toda casa tem marcas. É uma parede que trincou com o tempo, é uma parede que sujou, é uma porta que acaba tendo um defeito, né? É uma mancha que está lá na parede e que ela insiste em reaparecer. Você pinta, ela aparece. Você pinta, ela volta. Mas quem conhece a história sabe que cada marca da nossa casa, ela tem uma memória. Cada marca da nossa casa tem uma memória. Talvez uma briga que partiu o coração antes da parede, talvez um período de escassez, talvez um desentendimento, talvez algum problema de saúde que você viveu. Eu lembro que lá em casa, na nossa casa, nós temos uma marca na parede de uma bola de basquete. E uma vez o meu filho achou que ele era jogador de basquete. E ele chegou em casa com a bola toda suja e sujou a parede. Tem uma marca. Está lá, eu sei por que tem aquela marca. Irmãos, as famílias são assim. As famílias são assim. Nós tentamos esconder as rachaduras com muitas camadas de aparência. Nós tentamos esconder as rachaduras da nossa casa. Como é que nós escondemos essas rachaduras? Às vezes com postagens felizes nas redes sociais. Nós vamos lá, tiramos uma foto bem bonita, todo mundo rindo, e colocamos nas redes sociais. Ou nós tentamos mascarar as marcas da nossa casa com respostas rápidas. Quer ver? Se eu pergunto para você, e a família como está? O que você responde? Vai bem, obrigado. Né? É assim que a gente responde, é muito rápido, a gente responde. Família como está? Vai bem, obrigado. E às vezes não está. Às vezes não está, às vezes está uma zoeira lá, marido que não fala com a esposa, esposa que não fala com o marido, filhos que não falam com os pais, está uma zoeira, mas alguém pergunta e ele fala, tá bem, obrigado. Nós tentamos mascarar essas coisas. Mas Deus é interessante, porque Deus ele não se impressiona com essas fachadas. Deus ele não se impressiona com essas respostas rápidas, com postagens felizes nas redes sociais. Deus vê as rachaduras, Deus vê as falhas, Deus vê as feridas e, surpreendentemente, Deus decide habitar nessas falhas. Ele vai lá e faz isso. E o apóstolo Paulo, aqui nesse texto, ele também teve as suas rachaduras. E aqui, em 2 Coríntios capítulo 12, ele fala de um espinho na carne, que era uma limitação que fazia ele sofrer. Era uma limitação. E ele orou, aqui o texto está dizendo, que ele orou 3 vezes para que o Senhor o livrasse. Mas a resposta de Deus foi direta. A resposta de Deus foi até desarmante, porque Deus fala para Paulo, a minha graça te basta. Deus não removeu a fraqueza do Paulo, mas ele revelou um propósito nessa fraqueza. Essa fraqueza que talvez para Paulo parecia uma limitação, e isso acontece conosco nas nossas famílias, rachaduras e marcas e espinhos que parecem para nós limitações, vem o Senhor
e torna isso num canal de poder dele na vida da gente. E é isso que estava acontecendo com Paulo aqui, porque o poder de Deus, ele não se manifesta somente na casa perfeita, mas o poder de Deus, ele se manifesta na casa que é sustentada pela graça dele. E eu quero falar aqui nessa manhã, por alguns momentos, sobre isso. Como que está a sua casa? Se eu fosse perguntar para você hoje, e a família como está? E você fosse me responder com toda a sinceridade do mundo, o que você me diria? Entende? O que você diria se Deus, se Jesus, chegasse na tua frente hoje e dissesse assim: e aí, meu filho, e a família como é que está? O que você ia dizer para ele? E é sobre isso que eu preciso falar, porque Deus, ele não esconde as rachaduras, mas ele redime. Ele paga o preço por essas rachaduras. É interessante porque Paulo, ele queria esconder a fraqueza. Paulo queria esconder, ele vai: Senhor, me livra dessa fraqueza, porque eu quero dar uma ajeitada aqui. E Deus, ele vem e vai falar algo que qualifica, porque ele vai falar: o meu poder, ele se aperfeiçoa nessa fraqueza que você tem. Em outras palavras, Deus está dizendo aqui para o Paulo: Paulo, é justamente aí, é nessa rachadura que eu quero brilhar. É na rachadura que às vezes nas nossas casas, nas nossas famílias, a gente esconde. Por causa da aparência, por causa do politicamente correto, porque o mundo, ele ensina a gente a disfarçar o que está trincado. Sabe o que a gente faz quando tem algo trincado na nossa casa? A gente vai lá e passa uma massa corrida, não é? Você vai lá na parede, você passa uma massa corrida, você dá uma lixadinha e pinta em cima como se nada tivesse acontecido. E Deus vem aqui e ele vai fazer uma hermenêutica impressionante aqui, porque ele vai ligar um contraste entre poder e fraqueza, que são dois polos que se unem, sabe onde? Na graça. O poder de Deus e a minha fraqueza se unem pela graça dele. O Paulo aqui, ele descobre que o poder de Deus não é um suplemento para quem já está forte. Mas o poder e a graça de Deus é um milagre constante para aqueles que reconhecem as suas próprias limitações. Quanta coisa a gente esconde dentro das paredes da nossa casa. Quanto sofrimento a gente esconde dentro das paredes da nossa casa. O verbo aperfeiçoar aqui, ele indica um processo de amadurecimento. Sabe o que significa isso? O poder de Deus, ele vai sendo aperfeiçoado em nós a partir da medida que nós aceitamos que o poder dele mexa conosco. E o poder de Deus para mexer em mim, eu preciso admitir que eu tenho problemas. Quando que você decide pintar as paredes da sua casa? Quando? Quando que você olha assim, por exemplo, lá em casa eu sei que nós temos que pintar as paredes da nossa casa. Por que você acha que eu tenho que pintar as paredes da minha casa? Me ajuda aí. Ah? As paredes da minha casa feias? É absurdo. Mas a gente pinta a parede da casa quando ela está limpinha? Não. A gente pinta as paredes da casa quando ela está suja. A gente pinta as paredes da casa quando tem quebradinhos nos cantos. Eu tenho um cachorro lá em casa que está comendo as paredes do meu prédio. Tem vários cantinhos que ela já comeu. Então a gente precisa consertar e a gente precisa pintar. Quando que eu resolvo pintar? Quando eu reconheço que tem problema. Se eu não reconheço que tenho problema, eu não preciso pintar minha casa. Está tudo certo, as paredes estão mordidas pelo cachorro, ela gosta, ela morde, arranca os pedacinhos. Então o olho está sujo, mas está tudo bem. Irmãos, Deus não pode redimir aquilo que é negado. Deus não pode mudar, Ele só cura aquilo que é exposto. Eu chego, Senhor, isso aqui está ruim, isso aqui está errado, Senhor, o Senhor precisa mexer nesse negócio aqui. Deus só faz isso. A restauração, ela começa quando a família admite: tem rachadura, está feio, está ruim. E algumas rachaduras, meus irmãos, elas vêm de fora. Se eu olhar para a família aqui, eu vou ver as rachaduras que vêm de fora, que são perdas, são crises financeiras, são doenças. Você pode evitar a doença? Nem sempre.
Às vezes a doença vem e te atinge, ela te pega, ela te junta. E você não pode mexer nisso. Então essas são as rachaduras que vêm de fora. Essas não são o maior problema. Porque essas eu não posso evitar. Quem nunca passou problema financeiro aqui? Eu quero chegar perto de você, se você nunca passou. Quem nunca teve doença na família? Quem nunca teve problemas de perdas familiares que morreram na Covid-19? Quantas pessoas nós perdemos? Mas o problema não são somente essas rachaduras que vêm de fora. O problema são as rachaduras que vêm de dentro. Sabe quais são as rachaduras que vêm de dentro? Mágoas que não são curadas. Orgulho. Falta de perdão. Falta de relacionamento. É quando o marido e a mulher já não se falam mais, onde não existe perdão, onde não existe mais relacionamento, onde filhos não conversam mais com os pais, onde pais não conversam mais com os filhos, há aquela bagunça. Essa é a rachadura que vem de dentro. As rachaduras de dentro da minha casa, só eu conheço. As rachaduras que estão dentro da sua casa, só você conhece. Mas a verdade aqui é muito simples. Deus não procura casas impecáveis. O que Deus quer é corações sinceros. O que Deus procura é isso. Não existe quem não erre. Se você olhar para a Bíblia, você vai ver tantos homens que tiveram falhas, mas Deus redimiu. Por exemplo, Abraão, ele mentiu sobre a Sara. Disse que a Sara não era esposa dele, porque ele ficou com medo. Mas Deus ainda chamou Abraão, no final da sua vida, de o pai da fé. Jacó, ele enganou seu irmão, trocou lá, fez uma bagunça para poder pegar a primogenitura, e chegou no final da vida dele, Deus transforma Jacó em Israel. O que significa Israel? Pai de uma grande nação. O próprio rei Davi, ele destruiu uma família por causa do pecado. Ele olhou pela janela, gostou da Betsabá, ou Betseba, como alguns preferem, mas ela era casada. Ele pegou Urias e colocou na frente de batalha para que ele fosse o primeiro a morrer, para ele poder ficar com a Betsabá. E ele ficou. Sabe o que Deus fez? Deus pega essa linhagem da Betsabá e faz com que ela crescesse, evoluísse e chegasse até Jesus. Jesus é da linhagem de Davi com Betsabá. Por que Deus faz isso? Porque em todas essas histórias aqui, Deus não escondeu as rachaduras. Ele incluiu essas rachaduras no enredo da redenção. É assim que Deus faz. Talvez seja o ressentimento entre pai e filho, talvez seja o medo de tocar nas feridas antigas, mas Deus está dizendo para mim e para você nessa manhã: não esconda. Me deixa entrar por essas fendas, me deixa entrar nessas rachaduras, porque a restauração, ela começa quando nós paramos de disfarçar e nós começamos a depender da graça. É isso que Deus faz. As rachaduras, elas falam, porque é nelas que Deus trabalha. E aí nós temos que parar com esse negócio. E a família como está? Está bem, obrigado. Porque não, nem sempre está bem. Nem sempre está bem. E uma outra coisa que a gente aprende aqui é que a família é o lugar onde a graça, ela aprende a falar. Porque a casa da gente é o laboratório onde Deus, ele ensina o amor a se tornar concreto. Você não ama os seus filhos? Você não dá vida pelos seus filhos? Tem coisas que eu acho que às vezes a gente precisa melhorar. Às vezes a gente precisa melhorar. Vou ser sincero com os irmãos aqui, porque senão depois Deus me pega pelas orelhas e aí dá problema. Mas, por exemplo, a gente às vezes é elitista. Sabe o que é elitista? É quando a gente escolhe algumas coisas que são mais ou menos importantes. Quem é mais importante na sua família? Seu marido ou seus filhos? Não responda, todos são importantes. É a sua esposa ou seus filhos? Todos são importantes. Mas às vezes a gente é elitista. Não, o mais importante da minha vida são os meus filhos. Meu marido, tem gente que diz assim: marido acha outro. Amarrado em nome de Jesus. Vai lá para as redes sociais, 1.257 fotos com os filhos,
e nenhuma com o marido, nenhuma com a esposa. O que está acontecendo aí? Qual é o problema? Né? A gente vai perdendo essas coisas. A gente vai perdendo a ligação das coisas e a gente vai vendo que vai perdendo a ideia de que Deus me deu os meus filhos, mas Deus me deu a minha esposa. Ela é tão importante quanto eles. O seu marido é tão importante quanto a sua esposa. Os seus pais são tão importantes quanto qualquer outra pessoa. Sabe, a gente vai perdendo isso. Falar de graça na igreja, meus irmãos, é a coisa mais fácil que tem. É facílimo. O desafio da gente é praticar essa graça quando o outro nos fere. Quando o outro faz alguma coisa, quando o tom de voz aumenta, quando o tom de voz fica ríspido, aí que é complicado a gente exercer a graça. É no lar que nós descobrimos se realmente nós entendemos o Evangelho do Senhor Jesus. É dentro da família, porque a graça que não chega à mesa do jantar ainda não amadureceu. Não amadureceu. Paulo escreveu aqui a uma comunidade rachada. A igreja de Corinto, ela era marcada por ciúmes, por divisões, por ofensas, por disputa de posições. Isso aqui era a igreja de Corinto. E Paulo escreve a essa igreja, e mesmo assim, ele não respondeu com dureza, mas ele respondeu com graça. Ele respondeu com amor, meus irmãos. A graça é a língua do reino. E a família é a primeira escola onde a gente aprende a praticá-la. Você acha que existe amor dentro de casa quando um não cuida do outro? Quando eu não me preocupo com o outro? Esses dias estávamos conversando, eu acho que foi com a Dedê. Ela estava comentando, e talvez nem todos aqui saibam, porque são jovens ainda, todos são jovens, mas talvez o Marcelo, que já é mais antigo, vai lembrar disso. Mas teve uma época, lá no Rio Grande do Sul, que quando você colocava a comida na mesa, e tinha lá frango assado, estava lá em cima. Tinha uma época que o primeiro que comia era o marido. Você sabia disso? O primeiro que comia era o chefe da casa. E ele comia, ele se fartava, e a família comia o que sobrava. Você acha isso correto? Óbvio que não. É um cuidando do outro. Paulo disse aos coríntios o que eles precisavam ouvir, porque eles tinham que se cuidar. A família precisa se amar. A família precisa se preocupar uns com os outros. Nós, homens, nós chegamos em casa, depois de um dia de trabalho, nós tomamos banho, alguns tomam banho, nem todos, né? Nem todos, mas alguns tomam banho, sentam no sofá da sala e pegam na mão o melhor amigo do homem, que na verdade dentro da casa é propriedade do homem. Os irmãos sabem disso, né? Sabe o que é? O controle remoto da televisão. E pegam lá e ficam, né? Nós homens somos assim. E o resto que se rale. O resto que é o resto. E a gente não percebe isso. Eu estou dizendo isso para você nessa manhã, eu estou dizendo isso para mim também. Nós precisamos mudar esse negócio. Nós precisamos ter famílias mais funcionais, famílias que cuidam uns dos outros. Famílias que cuidam, que se preocupam. Sabe, que se preocupam onde o filho está, se o filho vai vir sozinho, se ele não vai, se o meu filho está preocupado, se ele está envolvido com alguma coisa que não deve. O pai e a mãe são para isso. E os filhos têm que entender que pai e a mãe são assim. São assim. A gente quer saber onde estão os nossos filhos, sim. Eu quero saber. O meu filho, o Felipe, tem 20 anos, está namorando aquela polaca ali, mas até hoje eu sei onde o Felipe está. Ele me fala. A Sara arranjou um índio para ela, e ela também me diz onde ela está. Eu sei, eles mandam localização, como é que chama mesmo a localização? Tempo real. Eles mandam. E aí eu mando também, daí eu fico sabendo aqui a distância que eles estão de mim. Porque eu sou chato? É, porque eu sou chato mesmo.
Por que eu sou chato? Porque os meus filhos são um tesouro que eu tenho. E eu não vou dizer que são o maior tesouro que eu tenho, porque não. A minha esposa é meu tesouro. Quem que vai ficar até o fim da vida comigo? A minha esposa. Meu filho vai casar e vai embora. Minha filha, daqui uns 30 anos, vai casar e vai embora. E a Cris que vai acabar a vida comigo. Eu vou enterrar ela ou ela vai me enterrar. Que negócio é esse? Que filho é o maior tesouro da vida? Que isso? Onde está na Bíblia esse negócio escrito? Não está. A família funcional é aquela que entende, os filhos entendem que os pais são chatos. Sim, os pais foram feitos para ser chatos. Porque se o pai é chato, o filho anda no caminho certo. Que a Bíblia diz assim, ó, ensina o menino no caminho que deve andar, e até quando crescer, não se desviará dele. Algum filho aqui cai a mão se você lavar uma louça? Algum filho que já lavou a mão, já lavou a louça e caiu a mão? Que negócio é esse de filho não lavar a louça? Que negócio é esse de filho não saber varrer uma casa? Que negócio é esse? Onde que está Deus nessa história? Quer fazer a vontade de Deus, quer levantar a mão na igreja, quer chorar, quer cantar, quer pular, eu sou o general de Cristo e tal. Vai lavar a louça em casa. Vai ajudar a sua mãe, vai ajudar o seu pai. Para de ser preguiçoso, porque isso é pecado. A Bíblia diz, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Querem famílias funcionais? Nós queremos famílias funcionais, é assim que funciona. O Felipe, ele vai casar com a Júlia, eu acho. Eu acho. Felipe vai casar com a Júlia sabendo lavar louça. Felipe sabe lavar louça. Ele sabe varrer chão. Por quê? Porque desde pequenininho a gente botava... Qual deles? Eu não lembro qual que botava um banquinho para poder subir na pia para lavar louça. Os dois, né? Botava um banquinho para subir para lavar louça. Por quê? Porque isso não cai mão, isso não cai pé. Isso é honrar a Deus dentro da minha casa. Sua mãe não é sua empregada. O seu pai não é o teu sustentador somente. Ele faz isso, mas ele faz porque te ama. Agora custa fazer alguma coisa. Pelo amor de Deus, irmãos. Sabe, às vezes tem algumas decisões que curam as rachaduras. Tem algumas decisões que curam. Por exemplo, a Sara e o Ricardo são esses exímios fazedores de bolo. Vocês podem convidar eles. O bolo fica excelente, né, Ricardo? Pizza também. O bolo fica desse tamanho assim. Né? Irmãos, toda a restauração, ela começa com uma escolha. Toda restauração. Deus, ele é o arquiteto. Mas a decisão de abrir a casa para a reforma é sua. Deus não vai entrar assim, quebrando a porta. Não, eu entrei aqui, agora eu vou pegar o fulano, vou botar lavar louça, vou botar a fulana varrer chão. Não, Deus não vai fazer isso. Deus, ele vai querer que você diga, Senhor, talvez você vai precisar fazer essa oração. Talvez você vai dizer assim, Senhor, eu detesto lavar louça. Senhor, eu tenho pavor de lavar louça. Então você tem duas opções. Uma é você fazer mesmo não gostando. E a outra é você pedir para Deus recursos para te dar só pratos descartáveis. Para que quando você tiver que comer, você come e bota fora. Né? Porque se não for desse jeito, você tem que fazer. Você vai ter que ajudar, marido vai ter que ajudar. Eu sou a favor assim, lá em casa, por exemplo, eu não sei botar uma cortina. Eu não sei botar uma cortina, mas quando precisa, eu dou um jeito, pago alguém para fazer. Por quê? Porque essa é minha tarefa, essa é minha função. Se não tem, eu não sei fazer, eu vou pagar alguém para fazer. Mas que tem que acontecer. Por quê? Porque se a mulher dentro de casa, e cuidado com isso, irmãos, cuidado com isso. Se a mulher dentro de casa assumir o papel do homem, está disfuncional. Se a mulher tiver que fazer aquilo que o homem tem que fazer, está disfuncional. Se o homem tiver que fazer aquilo que a mulher tem que fazer, está disfuncional. Porque o funcional é ajuda. Um ajuda o outro. É assim que funciona. As rachaduras não se consertam sozinhas.
elas precisam de rendição, elas precisam de diálogo, elas precisam de humildade. Talvez a gente precise fazer um exame muito sincero nessa vida. Onde que a sua casa perdeu a alegria? Onde? Porque eu vou dizer para os irmãos, nesses quase 25 anos de ministério pastoral, eu nunca vi um casal chegar para mim na frente, no altar, e dizer assim: pastor, eu quero casar com ele, eu quero casar com ela, só porque eu acho ele ou ela bonitos. Não. Eu também nunca vi um casal chegar para mim e dizer: pastor, a gente quer casar porque daqui uns 3, 4 anos a gente quer se divorciar. Não, eu nunca vi isso. Quando você casa, é porque você ama. Quando você casa, é porque você entendeu de Deus que você tem que casar com aquela pessoa. Então essa história de querer se separar é coisa do diabo. A separação acontece? Acontece. E o próprio Jesus disse: pela dureza do vosso coração, então o caso de... Enfim, acontece. Pode acontecer. E você não vai ser o maior pecador do mundo se isso acontecer. Mas você vai lutar para que não aconteça. E lutar para que não aconteça é você descobrir isso aqui. Onde que a sua casa perdeu a alegria? Que ferida que ainda não cicatrizou na sua casa? Que ferida que não cicatrizou? Que palavras que continuam ecoando no nosso coração, no seu coração? Porque às vezes a gente contemporiza. Sabe o que é contemporizar? E a pessoa chega assim, ela te fala um monte de besteira. Seja o pai, seja o filho, seja o esposo, seja o marido, te fala um monte de coisa que te chateou, te machucou, te ofendeu. Aí depois a pessoa vem te pedir perdão. Não, não foi nada. Como assim não foi nada? Foi sim. Você vai dizer: realmente, você me magoou, você machucou meu coração, mas eu entendi a graça e eu te perdoo. É aí que a alegria começa a voltar. Irmãos, nas famílias, isso se traduz assim: às vezes, não é sobre quem está certo. Às vezes é sobre quem está disposto a amar primeiro. Eu não estou preocupado em estar certo. Nós não precisamos preocupar em estar certo. Nós temos que nos preocupar em amar primeiro. A Bíblia fala assim: irai-vos, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. O que ele está querendo dizer com isso? Não vai dormir de mal. Não vai dormir com coisas mal resolvidas. Pode acontecer? Acontece às vezes, infelizmente, mas lute para não acontecer. E aí você vai orar para Deus assim: pai, qual é a parte da minha casa que o Senhor quer que eu repare hoje? Qual é a relação? Que tipo de relação que precisa de um pedido de perdão, de uma conversa, de uma oração conjunta? Lute pela sua casa. Eu quero encerrar dizendo o seguinte: o povo de Israel, quando estava com Neemias, construindo o muro, o povo chegou assim com Neemias: Neemias, não vai dar para a gente construir um muro. Como assim? Por que não dá? Porque a gente já está aqui, temos tudo o que precisa, só a gente trabalhar e fazer. Aí o povo falou assim: Neemias, não dá, porque tem muito entulho aqui, ó. Os muros antigos foram derrubados, olha o tanto de entulho, como é que a gente vai construir? Sabe que às vezes a gente diz isso nas nossas casas também? A gente fala: tem muito entulho. Nós não queremos mexer nos entulhos. Deixa os entulhos aí, deixa o muro quebrado mesmo. Que para construir coisas novas, a gente precisa tirar os entulhos. Então, se na sua casa, na minha casa, na casa de qualquer pessoa ainda tem entulhos, tire em nome de Jesus, para você poder reconstruir coisas novas. Não desista. Não desista dos seus pais, não desista dos teus filhos, não desista da tua esposa, não desista do teu marido, para que a sua casa seja uma casa funcional para a honra e glória do nome do Senhor. As rachaduras não são o fim. A rachadura é somente um capítulo que vai ser escrito pela mão de Deus. Amém? Amém? Vamos orar? Põe na sua cabeça, vamos orar. Sabe, Pai, nós entendemos aqui que muitas vezes as nossas casas precisam da restauração que só pode vir do Senhor.
Então nós estamos aqui nessa manhã para colocar diante de Ti todas as rachaduras, todas as manchas, tudo aquilo que precisa ser melhorado, para que o Senhor seja glorificado dentro das nossas casas. Que haja mais amor entre marido e mulher, que haja mais amor entre pais e filhos, entre filhos e pais, para que o Senhor seja honrado onde nós estamos. Para que o Senhor seja honrado na nossa vida, na nossa família, e para que toda a obra do inimigo caia por terra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A nossa casa é do Senhor Jesus. E o inimigo não tem nada conosco. Nós somos lavados e purificados pelo sangue de Jesus. E o diabo sabe disso. Ele sabe o poder que há nesse sangue. Então, Pai, nós consagramos os nossos lábios para o Senhor. E o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Eu sei que hoje vai ter gente, vai sobrar gente lavando louça em casa hoje. Vai faltar louça para tanta gente.